Bom dia, dona Bruna. Paz de Jesus, minha filha. Como é que tá essas forças jovens aí? Como é que tá a família? Tudo bem? Tranquilos? Ok, meu povo. Vou guardar minhas canetinhas aqui que a gente vai fazer. Fazendo as rabiscações aqui. Bom dia, povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Eduardo. Paz, prima Rose. Bom dia, Vanessa. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Que bom. Estamos juntos aí mais uma manhã. Quem acordou agora, vocês são bem-aventurados. Eu estou acordado desde 4h30 da manhã. Desde 4h30 da manhã acordado já, graças a Deus. Estamos na ativa. Bom dia, mana, dona Rosana. Bom dia, dona Andréia. Bom dia, José Ronaldo. Glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia, Marcão. Estamos juntos e misturados. Aqui, ó, já até tomando, ó, meu chazinho aqui. Meu chazinho da manhã. Café, a gente tá cortando café, então tem que ir tomando chazinho. Que isso, fora o pânico de todos aqui está. Que isso, Bruna? Vamos orar, minha filha, em nome de Jesus, para esse pânico ir embora. Ó, faz igual eu, ó. Faz igual eu, ó. Chazinho, entra no chazinho com essa turma aí, minha filha. Em nome de Jesus, chazinho de camomila, né? Tem aí, ó, valeriana, mulungu. Você pode fazer esse chazinho, tudo chazinho natural, faz bem pra vida. Entra no chazinho aí, minha filha. Faz igual eu, chazinho de camomila. Em nome de Jesus, vai tomando chazinho aí. Antônio, tudo bom, meu filho? Marqueto. Doutor Marquinho, ó, essa paz do Senhor, meu filho. Aí, gente, nesse tempo aí de isolamento, não pode deixar o desespero tomar conta, não. Tem que se manter firme aí, em nome de Jesus. Tainara, bom dia. Edileia, bom dia. Vitor, bom dia. Que a paz de Jesus esteja sobre as nossas vidas nessa manhã, que essa manhã a live não caia. Em nome de Jesus, a live não vai cair. Ontem eu já fiquei na correria tentando arrumar um webcam. Cachoeiro não tem webcam, gente. Vocês acreditam nisso? Não tem webcam para comprar mais. Pesquisei três lojas para comprar um webcam para a gente melhorar a nossa transmissão. Não tem, Cachoeiro não tem webcam. As webcams todas estão vendidas, né? Bom dia, povo do Rio de Janeiro, a prima do Rio aí, Anéia. Bom dia, Andréia. Bom dia, povo que tá entrando aí, Tainara. Muito bem, meu povo, muito bem. Creio que os irmãos estão bem familiarizados já com Isaías 58, né? Que é o texto, né? Que Deus tocou no nosso coração para nós termos como base, né? Eu tô aqui cheio de Bíblia aberta aqui perto de mim aqui. Cheio de Bíblia, gente. Em nome de Jesus, vai. Deus está no controle. Bom dia, Miquelane, minha filha, tudo bem? Família tá bem, tá tudo bem, graças a Deus aí. Muito bem, gente. Vamos à nossa reflexão para nós orarmos em nome de Jesus. Ontem eu prolonguei um pouquinho a nossa live, caiu infelizmente, voltamos, né? Quem tá triste aí, gente? Quem tá chorando aí? Tem gente colocando uma carinha de choro aí, né? O choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Nessa manhã a alegria virá sobre a sua vida. Quem colocou a carinha de choro aí, né? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? Eita, glória a Deus. A Mônica está se recuperando bem, graças a Deus. Que ela se recupere totalmente. Saiba que tem pessoas orando pela vida dela. Muito bem, povo de Deus, vamos às nossas reflexões. Baseado em Isaías 58, né? Isaías 58, nós vimos aí que Deus alinha o povo, né?
Deus traz uma direção para o povo e Deus ensina para o povo sobre o tipo de jejum que ele queria que o povo verdadeiramente apregoasse. Não era um jejum do interesse, não era um jejum da vergonha, mas era um jejum da santificação, porque jejum gera santificação. E uma vez gerando santificação em nós, logo o jejum transforma as nossas vidas, né? Foi confirmado o vírus mesmo, mas em nome de Jesus vai se recuperar, em nome de Jesus vai dar a volta por isso aí. Esse vírus aí tem gerado mesmo pânico em muita gente. Eu tenho aconselhado algumas pessoas que estão desesperadas aí por causa desse vírus aí, né? Algumas pessoas me procurando dizendo, pastor, eu estou com medo, né? Então a gente, por isso que a gente está aqui nessas manhãs para orarmos, e em nome de Jesus eu creio que a Mônica vai sair dessa aí. Eu creio em nome de Jesus, nós estamos orando. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Estamos clamando aos pés daquele que é o médico dos médicos. Contamos com a medicina, porque Jesus deu sabedoria a eles para isso, né? Deus deu sabedoria a eles para isso. Um médico mesmo, né, conceituado daquela época, escreveu também, ajudou a relatar registro das escrituras, que é o Dr. Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, né? Depois de acompanhar Paulo nas prisões, Lucas ajudou Paulo a relatar Atos dos Apóstolos, né? E também escreveu o Evangelho de Lucas. Então, se Deus usou um doutor para poder falar daquele que é o médico dos médicos, a Mônica está sendo visitada e tocada pelo Senhor, que é médico dos médicos, nessa manhã. Amém? E aí Deus, em Isaías 58, Deus diz, olha, eu quero que vocês entendam o que é santificação, e na santificação do jejum que eles estavam apregoando, algo extraordinário da parte de Deus. Deus começa a dizer o verdadeiro jejum que iria mover, né, em nome de Jesus, né, as pessoas. E aí nós já começamos a falar algumas coisas. E uma das partes desse jejum que Deus toca no coração do povo é que eles compartilhassem do pão, que eles repartissem o pão, que eles verdadeiramente tivessem essa disponibilidade em ser bênção na vida de alguém, né? Nós vivemos uma época, e vocês vão receber aí o cronograma do jejum. A palavra de hoje é não ignorar o próximo, mas estar disposto a estar próximo dele, né? A gente vai ver que Deus toca no coração do povo para dizer, olha, eu quero que vocês estejam dispostos também a abençoar. Nós estamos hoje vivendo um período em que ter é mais importante do que ser, quando na verdade o mais importante deveria ser do que ter, né? Ou seja, né, as pessoas hoje estão muito preocupadas com as conquistas, e elas são fundamentais. Não é que conquista é errado, não, né? É importante conquistar, até porque se você não conquista, você também não tem como compartilhar. Mas nós temos visto hoje que a avareza, né, ela tem corrompido o coração do homem. O homem, quanto mais tem, a sensação que nós temos é que ele se torna mais ganancioso. A gente vê, por exemplo, né, o governador de São Paulo ontem, ele fez uma declaração que ele falou sobre a doação do salário dele, né, para ajudar, né, alguns lugares beneficentes. Bacana, postura dele top, é isso mesmo, eu acredito nisso, né? E aí ele disse uma modéstia, né, do salário dele de 80 mil reais. 80 mil reais, ele disse, é modesto a minha doação, né, de 80 mil reais. Agora você imagina, né, se todos tivessem esse mesmo conceito. Claro que todo trabalhador é digno do seu salário, é fundamental. Só que nós temos visto, eu vou pegar o exemplo dos nossos governantes, que esses camaradas, a cada vez mais que eles têm, mais eles querem, né? Eles aumentam o salário aqui em Cachoeira. Eu fiquei sabendo que aumentaram o salário do prefeito e do vereador nesse caos que nós estamos vivendo. Ou seja, a solidariedade, o sentimento de realmente estender a mão para o próximo está um negócio muito estranho. O amor tem se sucumbido no coração das pessoas, e as pessoas a cada vez mais se corrompendo.
As pessoas a cada vez mais, infelizmente, achando que isso passa batido aos olhos de Deus, quando na verdade não passa. E Isaías 58, que é o texto do nosso jejum, da base do nosso jejum, ele vai dizer, olha, eu quero que vocês, o jejum que me é agradável, é aquele que os leve a repartir o pão. É aquele que te leve a entender a necessidade do próximo e cumprir a finalidade pela qual eu levantei você. Aí, os textos que nós colocamos, né, como reflexão, nos leva a entender o quanto isso é fundamental, principalmente perante os olhos de Deus. Olha que coisa fascinante aqui, né? Se você for ler Lucas capítulo 12, Jesus vai falar sobre a parábola do homem, do rico insensato, né? E ele vai discorrer sobre o cuidado com a cobiça, o cuidado com aquilo que tanto desejamos ter. Mais uma vez eu digo, é importante ter, mas o ter não pode dominar o nosso coração. O que tem que dominar o nosso coração é sobre o sentimento de ser, né? O ter é importante, mais uma vez eu digo, mas ele não pode dominar o sentimento do ser. Então preste bem atenção, né? A gente vê aí que houve um cantor secular, lá ali da Bahia, a irmã Cláudia, mora lá, a irmã Cláudia da Bahia tem acompanhado nossas lives aí. Ele foi infeliz numa live que ele fez e ele disse, olha, você vai concordar comigo, independentemente das circunstâncias financeiras que você vive, eu quero te dizer, ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Ah, gente, quando ele soltou aquilo na internet, ainda mais esse mundo aí da internet que a gente vê hoje, ele foi bombardeado, né, na rede dele, no particular dele, a respeito das pessoas criticando ele porque é um camarada muito rico. E ele soltou, e pela influência que ele tem, ele soltou aquilo, e graças a Deus nós vemos que o ser humano ainda tem um sentimento para com o próximo, né? A gente vê aí tanta solidariedade das pessoas, agora nesse tempo, né? Os caminhoneiros na estrada, por exemplo, as pessoas se sensibilizando, restaurantes que não estavam abrindo, mas estavam preparando marmitas para poder servir para os caminhoneiros na estrada 0800. Olha bem, isso é uma prova de que o ser humano e no coração do ser humano ainda existe a essência de Deus. Existe muita coisa ruim nessa terra, sim, existe, mas existe muita coisa boa também. Existe muita coisa fluindo do coração do homem, fluindo das nossas vidas. E em Lucas capítulo 12, Jesus trabalhando a questão sobre o cuidado com a cobiça, ele diz assim no verso 15, capítulo 12 de Lucas, e disse ao povo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade das coisas que ele possui. Ele diz, a grandeza do homem, o caráter do homem não é revelado pelas riquezas que ele possui e pelos bens que ele possui, porque tem gente que conquista bens, mas não tem caráter nenhum. Tem gente que conquista bem passando por cima dos outros. A gente tem visto aí os nossos governantes, boa parte deles, infelizmente, passando por cima de todo mundo. A Lava Jato querendo fazer o serviço deles e eles querendo roubar mais ainda, né, do povo. E aí Jesus continua dizendo, então lhes propôs uma parábola dizendo, o campo de um homem rico, né, havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo, que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Ou seja, ele já havia colhido com abundância. Ele não sabia nem onde guardar. Aí Jesus vai continuar discorrendo que ele tem a ideia de fazer o seguinte, eu vou construir um celeiro maior para colocar mais daquilo que eu vou colher. E ele vai, constrói, né? E aí no verso 19 vai dizer, então eu direi a mim mesmo, armazenastes muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite expedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Olhe bem isso. Eu acho fascinante das Escrituras, né?
que a Bíblia vai falar justamente em Mateus capítulo 19, por exemplo, vai falar de um jovem rico. Ele chega diante de Jesus, né? E ele diz, o que devo fazer de bom para poder ser salvo? Se você quiser depois ler na sua casa, você lê Mateus 19, versículo 16. E aproximando-se dele, né, um jovem disse para Jesus, o que devo eu fazer de bom para ser salvo? Primeiro, ninguém pode fazer nada de bom para ser salvo, porque a salvação não é por obras. A salvação não é por obras, a salvação é pela graça e ela é mediante a fé, né? É um dom que Deus nos dá para que não venhamos nos gloriar. Então, o homem não é salvo por obras. O homem é salvo pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Aí ele chega diante de Jesus, né? E Jesus então vai dizer para ele, olha, observa, né? Observa as leis, né? E ele perguntou, no caso aí, né? Quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse, tenho obedecido tudo isso, o que me falta? Ó, ele fez uma pergunta, o que me falta? Eu tenho obedecido tudo isso, então eu sou salvo, ele está dizendo. Ele conhecia as escrituras, ele conhecia a lei. Aí ele diz para Jesus, eu tenho observado isso tudo. Aí Jesus vai mexer nele. Jesus vai mexer com a estrutura dele. Olha bem, ele estava muito mais preocupado em ter do que ser. Olha o que Jesus diz para ele. Se você for lá em casa, Mateus 19, 21, ele diz, né? Se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dê aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue. Olha a reação desse jovem. A Bíblia diz que quando Jesus toca nele, né? Ou seja, vamos dizer assim, ele tinha uma avareza no seu coração, e a avareza é pecado. O que acontece com ele? Jesus diz, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, segue-me, e aí você terá um tesouro no céu, e pode me seguir tranquilo. A Bíblia diz que esse jovem, ele se retira abatido, triste, porque ele possuía muitos bens. Ou seja, ele sai da presença de Jesus porque ele caiu em si, que ele não iria conseguir se desfazer dos bens que ele tinha. Ou seja, ele estava muito mais preocupado em ter do que ser. Jesus vai fazer uma aplicação que eu acho fascinante. A Bíblia diz que o jovem ouve e se retira, vai triste, ele não vende o que tem. Claro que não, ele foi embora e não voltou mais. Aí Jesus faz uma aplicação e disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, porque ele está preocupado com o que tem e não com de fato o que ele é. Aí Jesus diz assim, e outra vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus diz, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, os discípulos logo ligaram, porque preste bem atenção, as entrelinhas, Jesus diz, essa aplicação que Jesus diz, nas entrelinhas, havia uma prática numa determinada cidade, eu não sei agora, não me lembro se é Jerusalém, eu sei que tinha uma prática de uma cidade, aonde havia um portão enorme, muito grande, chamado fundo da agulha. Escuta isso. Quando os mercadores vinham com os camelos carregados de mercadoria, eles tinham que passar por aquele portão chamado fundo da agulha. Quando eles vinham para passar naquele portão, se a carga fosse em excesso, o que eles tinham que fazer? Tirar o excesso de carga para que o camelo pudesse passar por aquele portão. Logo, quando Jesus disse, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ele está dizendo, porque naquela época havia uma prática, se o mercador, né, se o proprietário dos bens não quisesse deixar a carga do lado de fora, ele tinha que voltar com o camelo com as suas cargas. Logo, quando Jesus disse, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha, os discípulos logo entenderam, não tem como entrar no reino de Deus, nos céus, conduzindo a riqueza que nós conquistamos aqui na terra. Logo, Jesus está ensinando a riqueza que você possui, e quando eu digo
Perdão. E quando eu digo riqueza, queridos, eu não estou falando de pessoas só milionárias, não, pessoas que têm dinheiro, não. Eu estou falando também daquilo, do pouco que também nós possuímos e que podemos compartilhar. Aquilo que Deus nos dá nessa terra, para que a gente também possa ter a oportunidade de compartilhar. É um vizinho que de repente, nesse momento, é um autônomo, está passando necessidade de alimento na casa dele e você ter a ousadia de levantar, ir na sua casa, pegar algo que seja básico e que o básico vai fazer uma diferença enorme para a vida dele e você compartilhar com ele. Tem uma coisa que eu acho fascinante dos muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles têm uma prática. Se eles souberem que tem um vizinho deles passando necessidade, eles não comem na casa deles até que eles compartilhem o que eles têm com aquele que está passando necessidade. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: o que você tem, você conquistou, beleza, é mérito, mas olha também para o próximo. Olhe também para o próximo, olhe para a pessoa que está necessitada, se preocupe com aquele que está necessitado. Esse tempo de jejum, de clamor, é para que o Senhor nos santifique de tal maneira que nós possamos ser esse camelo que venha passar pelo fundo da agulha, que possamos ser aprovados, que aquilo que temos conquistado com a graça desse Deus que tem nos dado, possamos pensar no próximo. Possamos principalmente aí carregar um pouco do fardo que essas pessoas têm carregado. Aí, se você for pensar comigo também, por exemplo, se você for estudar a história do bom samaritano, justamente Lucas capítulo 10, Jesus, ele vai combater a malícia dos fariseus. Os fariseus se aproximam de Jesus, o doutor da lei, era um doutor da lei que se aproxima de Jesus, e eles vão interrogar Jesus. Olha bem, né? Eles vão dizer, né, no caso, então se levantou um certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, ele tenta colocar Jesus à prova, tadinho dele, e disse: mestre, o que devo fazer para a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como ler? Né? Aí ele, né, interrogou, porque ele jogou uma pergunta para Jesus. Jesus, irmãos, muitas respostas que Jesus dava, ele transferia como pergunta. Olha bem, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o doutor da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeu, faze isso e viverás. Aí, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha bem, né? Amarás o teu próximo. Olha bem, quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus. Tem algo aqui fascinante, irmãos. Aí Jesus vai contar uma parábola, né? Havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Aí a Bíblia diz que esse homem vai ser espancado, vai ser roubado. Aí a Bíblia diz o seguinte, que passa um sacerdote, não se compadece do homem que está ferido. Passa um levita, não se compadece do homem que estava caído. Mas a Bíblia diz que passa um samaritano e se compadece. A Bíblia diz que ele deita azeite nas feridas do homem que está ferido, coloca ele sobre o lombo do seu animal e leva ele para uma hotelaria. Lá ele cuida desse homem. Quando ele cuida desse homem, Jesus está contando essa parábola para o doutor da lei, o espertão, que achava que ia passar batida a pergunta dele: quem é o meu próximo? Né? Aí Jesus vem, né, e diz que o bom samaritano cuidou do camarada que havia sido ferido. Né? Aí Jesus pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo do que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz tu mesmo. A pergunta do doutor da lei era: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus disse assim: e você é próximo de quem? Quando ele conta a história do bom samaritano que cuidou, ele pergunta: quem foi o próximo do cara que estava caído? Ele não perguntou quem era o próximo do cara, não, quem foi o próximo dele.
A pergunta que fica para nós hoje, para todos nós que temos sido abençoados, se você tem o pão de cada dia na sua casa, que você sabe que pode compartilhar, ainda que seja do pouco, mas pode compartilhar, escute isso. A Bíblia está nos ensinando, você é próximo de quem? Você está próximo a quem? Não espere pelo próximo, seja você o próximo dele. É isso que Jesus está ensinando. Queridos, a Bíblia é fantástica. É por isso que eu louvo a Deus pela Consumados, porque muitas vezes a gente pega dízimo e oferta da igreja para poder ajudar as pessoas que estão com conta de luz atrasada, para enviar dinheiro de dízimos e ofertas lá, né? Por exemplo, para a Ásia, onde aquelas crianças quebram pedra o mês inteiro para ganhar 40 centavos e que não tem infância. É por isso que nos preocupamos em ir para o sertão nordestino, pessoas tão amáveis, carinhosas, pessoas que verdadeiramente, sabe, você chega lá, você fica constrangido com o amor deles, que o pouco que eles têm prazer em compartilhar, eles estão vivendo na essência do Evangelho, eles estão praticando a essência do Evangelho. É por isso que tem pessoas que chegam na igreja e dizem, pastor, eu estou sem nada para comer em casa, a gente nem conhece. Esses dias, uma pessoa chegou lá na igreja, eu estava limpando a igreja, dia de semana, eu estava limpando a igreja, uma senhora chegou lá e disse assim, ei, você pode me ajudar? Eu disse, o que está acontecendo, minha senhora? Rapaz, eu quase me emociono com isso. Ela disse assim, quem é o senhor? Eu disse, eu sou o pastor Márcio, tal, como é que a senhora está? Chamei ela para tomar água dentro da igreja, uma senhora, estava com 2 crianças, só um quente no decreto. Ela disse assim, eu estou precisando de uma ajuda para comprar um bujão de gás, porque o meu bujão de gás acabou, o meu marido foi embora. E eu percebi que aquela senhora era muito surrada. Eu disse, a senhora mora onde? Ela disse, eu moro no bairro tal. Eu falei assim, então vamos lá. Aí o que eu fiz? Fui na igreja, que já estava trabalhando lá mesmo, passei a mão no bujão de gás daquele, enfiei dentro do carro e fui para a casa daquela senhora. Quando eu cheguei na casa daquela senhora, o problema dela não era só o bujão de gás. Verdadeiramente tinha acabado o bujão de gás, ela estava desesperada, o gás estava vazio. Quando eu enfiei o bujão de gás novo da igreja e abri, até instalei para ela lá, ela começou a chorar e disse, eu não sabia nem como é que eu ia fazer para arrumar esse gás. Eu falei, Deus está abençoando a senhora, minha querida. Quando eu percebi, eu disse, o que a senhora tem para fazer aí? Deu uma dielise, irmão, deu uma dielise, doideira. O que a senhora tem para fazer aí? Ela disse, para falar a verdade, eu só tenho fubá. Sabe o que eu fiz? Eu falei, então a senhora aguarda aí que eu vou dar um negócio aqui. Aí saí, fui na igreja, porque naquela época as cestas básicas eu estava ficando na igreja. Hoje, graças a Deus, nós temos coordenadores de missões na igreja. Louvado seja o Senhor pelo Vitor e Tainara, né? O que aconteceu? Cheguei com a cesta básica na casa daquela mulher. Queridos, é impactante o que a gente vê. As crianças disseram assim, mãe, é comida, é comida. Quantas casas a gente chega e criança agarra na barra da calça da mãe e dizendo, mãe, é comida, nós vamos comer comida hoje? Aqui em Cachoeiro, tem famílias que eu já fui visitar que estavam derretendo papelão para comer. Aqui em Cachoeiro, por incrível que pareça, tem pessoas derretendo papelão para comer. As pessoas que perderam tudo, louva a Deus, porque nós nos preocupamos com o próximo. Nós somos próximo de quem? Não é o meu próximo, eu sou próximo de quem? Você é próximo de quem? As pessoas perderam as coisas nas enchentes, aquela correria, vamos fazer comida. A gente foi para a igreja, louvado seja o Senhor. As irmãs cozinhando, outra equipe saía para entregar as quentinhas, as comidas para as pessoas na rua que haviam perdido tudo, que estavam trabalhando para limpar a casa. Pegamos, ajudamos, unimos irmãos, fomos lá agora, ajudamos um irmão da nossa igreja a reformar a casa dele que havia perdido tudo. Isso é o que Jesus está ensinando, é isso que eu quero que vocês sejam, eu quero que vocês sejam, não quero que vocês tenham, porque o que temos pela graça do Senhor para compartilharmos, ainda que seja do pouco. Jesus disse, é no pouco que a gente pode fazer muita diferença. É um pouco de fermento que leveda toda a massa. É o porquito do fermento que fermenta toda a massa, que faz a massa crescer, que faz a massa ficar consistente. Quantas pessoas, queridos, de repente se aproximam de você. Provérbios capítulo 3, 28. Se alguém te procura pedindo algo e você tem, e você não dá dizendo, volte amanhã, provérbio diz que você peca por causa disso.
Se alguém te procura dizendo, você pode me dar um arroz, e você diz, volte amanhã tendo, ele diz, você peca por causa disso. Tiago vai dizer que se nós falharmos em fazer o mínimo, nós cometemos pecado. Que nessa manhã nós possamos entender que nós somos muito abençoados. Você sabe por que você está nessa live agora, nessa manhã? Porque Deus está te santificando, para você ter condições de partir o pão com o próximo, de você não ter dificuldade de erguer as mãos. Você vai ouvir alguém dizer, olha, eu estou correndo risco de cortar a minha energia lá em casa. De você ser sensibilizado de pelo menos uma conta de energia. Teve um dia que nós fomos fazer uma visita aqui no morro, chegamos lá, uma família com 5 crianças, parece até que não tem televisão em casa, só Jesus. 5 crianças, a água e a energia cortada, e ali a gente compartilhando com aquela pessoa. Eu disse, o que aconteceu? Ah, tá aqui. Quando ela mostrou as contas de energia de água, eu disse, olha, a senhora pode me arrumar essas contas de energia de água? Levei para o culto, num domingo à noite, mostrei as contas, louvado seja o Senhor. A igreja pagou 2 de água, não, 2 de energia e 1 de água. As restantes de energia, as pessoas no culto pegaram, pagaram, e as restantes de água, as pessoas no culto pegaram e pagaram. Sabe o que é isso? É você entender que Deus tem te dado para você ser bênção na vida de alguém. Entenda, tem alguém esperando por você. Tem alguém que Deus está levantando você para você ser bênção na vida deles. Muito mais importante do que ter é ser. Porque o ter pode contaminar o nosso coração. Eu conheço gente que cresceram, se estabilizaram, é bênção, mas infelizmente se corromperam. Não tem hoje o prazer de colocar uma pessoa dentro do seu carro para poder levar para um hospital que está passando mal. Infelizmente é assim. E aí Deus está dizendo lá no texto de Lucas capítulo 12, assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Querido, preste bem atenção. Quer ser rico diante de Deus? Aprenda, Bíblia, compartilhar o que Jesus te deu. Aprenda para você ver. Se eu fosse contar muitas coisas, experiências doidas que a gente passa como igreja, como pessoas, seres humanos, de sermos mais humanos. De sermos mais humanos mesmo, da gente olhar e chorar com as pessoas. De chorar com as pessoas. De você poder abraçar as pessoas e saber, cara, eu sou bênção na vida dessa pessoa. Escute, Jesus está te levantando para ser bênção na vida de alguém. Tem muito ladrão nessa terra? Tem sim, queridos, tem. Esses dias eu ouvi um camarada dizer que todo pastor é ladrão. Aí eu virei e falei, pô, então quer dizer que todo empresário também é ladrão? Todo empresário suborna impostos? Todo empresário fica fazendo falcatrua de notas? Porque, preste bem atenção, tem muito ladrão nessa terra sim. Tem muitos homens brincando com o povo. Tem muita gente brincando com a fé. Mas escute, em nome de Jesus, o Senhor está te levantando para ser bênção na vida de alguém. Entenda, você pode ser bênção na vida de alguém. O apóstolo Paulo diz que muito mais prazeroso é dar do que receber. Experimente ser bênção na vida das pessoas para você ver o quanto que você dorme satisfeito por isso. Se hoje você tem sido ajudado, é o que a gente ensina aqui. Se hoje você tem sido ajudado, é para que amanhã você possa ajudar. Tem pessoas que chegam na nossa igreja quebradas, destruídas. A gente diz, Deus vai te restaurar para que você seja canal de bênção, de restauração na vida de outras pessoas. É disso que nós precisamos. Você tem experiência, você tem um pão, você tem experiência na sua vida para compartilhar com alguém que tem necessidade. É isso que o Evangelho nos ensina, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Uma vez eu comprei uma caixa de bombom no fim de ano. Tem uma senhora que todo ano pega comida lá no restaurante onde minha esposa trabalha. Toda vez eu chego lá, eu vi aquela senhora lá. Um dia eu comprei uma caixa de bombom e dei para aquela senhora. Simples, negócio bobo, simples. Uma caixa de bombom. Na outra semana eu encontrei aquela senhora. Eu disse, ei, minha querida, ela me abraçou. E ela disse assim, você não sabe o que aquela caixa de bombom fez na minha casa. Eu disse, o que fez na casa da senhora? Ela disse, quando os meus netos viram aquela caixa de bombom,
eles se emocionaram, porque eles, muito tempo que não comiam bombom, disse, muito tempo como? Ela disse, meu filho, lá em casa se bobear, a gente passa um ano sem saber o que é bombom. Uma caixa de bombom, irmãos. Uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom pode marcar a vida de alguém. Será possível que a gente não tenha dinheiro para comprar uma caixa de bombom? Mas esse jejum que nós estamos fazendo é para sensibilizar as nossas vidas. Tem pessoas precisando, tem pessoas contando com você. Jesus conta com você. Uma vez estiveram ensinando que Deus não depende da gente, Deus não precisa de você. É mentira, isso não é bíblico não. Deus não implora a gente para fazer nada. Você não vai ver Deus implorar a gente para fazer nada. Mas Deus conta com a gente. A Bíblia diz que os evangelhos, os anjos pediram para contar os evangelhos, para pregar o evangelho. Sabe o que Deus disse? Não, o evangelho quem vai pregar é o homem. Sabe com quem Deus conta? É com você. Seja uma carta viva. Seja uma carta viva de Deus nessa terra. E você vai ver o quanto a saúde de Deus invade a sua vida. A medicina diz que quando você faz um bem a alguém, o seu corpo libera, vamos dizer assim, algumas substâncias que te faz se sentir bem. A ciência disse há pouco tempo que quando você para numa faixa de pedestre para alguém atravessar, olha só isso, gente. É simples, coisa simples. Quando você para na faixa de pedestre para alguém atravessar, o seu corpo libera substâncias, não sei se esqueci agora o nome da substância, que te faz se sentir bem. E não é isso que a Bíblia ensina? Ser bênção para alguém, ser próximo de alguém. Que sejamos bênção nessa terra. Eu já até perdi a hora, gente, em nome de Jesus. Que sejamos bênção nessa terra. Escute, muito mais do que ter, importante é ser. E você é bênção. Nós somos bênção, porque Jesus está em nós. O Senhor habita em nós. E não tem nada que possa ser produzido na nossa vida quando Deus brota em nós, quando Deus habita em nós, que é de fato sermos bênção na vida de alguém. Você é próximo de quem? Não é meu próximo, é eu ser próximo de alguém. Foi isso que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. O doutor da lei cheio de si. Quem é meu próximo? Ele disse, você é próximo de quem? De quem, meu filho? Se é sanguessuga, você só quer receber. Tá cheio de sanguessuga nessa terra. É só eu quero. Vem, né? O pão nosso de cada dia da hoje. Pão nosso de cada dia da hoje. Mas a vontade de Deus que é bom, ó. Tem muita gente precisando cumprir. Amém, queridos? Amém? Desculpa o horário aí, tio. É meia hora, eu já tô até perdendo aí, ó, a direção do negócio. Mas que bom que você tá aqui nessa manhã. Que sejamos bênção. Que seja... Olha que eu tô tomando chazinho, gente. Tô tomando chazinho. Imagina se não tomasse chazinho. Só Deus na minha vida. Vamos orar, meu povo. Receba essa palavra, essa rema de Deus. Que essa palavra possa produzir frutos na sua vida. Jesus disse que nós precisamos produzir frutos. Produzir frutos. Compartilhe essa live, gente. Tem muita gente recebendo da palavra de Deus porque você tem sido bênção. E quando eu digo para compartilhar a live, eu não estou falando que é por causa de pastor Márcio, isso aí. Quem me conhece da igreja sabe que para mim fazer essa live aqui é porque Deus está muito na direção. Eu sou igual a Jesus, irmão, porque eu tenho aprendido com ele. Ó, vazar dos holofotes, estou fora. A honra e a glória sempre é de Jesus e sempre será dele. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos juntos nessa manhã aqui. A honra e a glória, toda ela é de Jesus. Vamos orar. Se você tiver algum pedido de oração, nossos pedidos de oração estão aqui, ó. A folha já foi, não cabe mais não, irmãos. De ontem, essa semana a folha ficou bem extensa. Se eu for falar todos aqui, nós estamos fritos, né? Mas continuamos a orar aí, né? Em nome de Jesus, pelos nossos governantes, para que a corrupção da nossa terra, da nossa nação, caia por terra, que os ladrões sejam envergonhados mesmo nessa terra, que nós possamos orar pelos profissionais da medicina. Estão faltando insumos nos hospitais, coisas básicas. Precisamos orar para que Jesus guarde essas pessoas que estão na linha de frente. Oremos em nome de Jesus pelos empresários, funcionários, motoristas de aplicativos, taxistas,
pelos frentistas, pelos caminhoneiros, ore pela sua família, pela sua casa, né? Em nome de Jesus, esse é um tempo propício para nós crescermos, para nós aprendermos. Continuemos a orar pelos irmãos que têm feito o pedido de oração aqui. Ok, queridos? Vamos orar? Curva sua cabeça aí. Ore e diga, Senhor, que eu possa ser próximo de alguém. Eu não vou esperar o meu próximo, eu quero ser próximo de alguém. Pai Santo, nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus por esse privilégio que temos de mais uma manhã estarmos rompendo na Tua presença. Em nome de Jesus eu coloco o Senhor, que o Senhor possa abençoar cada pedido de oração que está aqui nesse caderno. O Pedrinho, o Henrico, a Mônica, Pai, a Vânia, pela família do Robson, pela sogra da Bianca, pela irmã da irmã Janete, pela Marielle, pela Mary Rose, né? Em nome de Jesus, pelo irmão da irmã Cláudia, pelo Michel, pelo Antônio, pela Samila, pela Mariana, cada necessidade dessas pessoas nós apresentamos diante do Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha impactar, Senhor, essas vidas. Em nome de Jesus, nos colocamos como próximo dessas pessoas. Nos colocamos como próximo dessas pessoas nessa manhã, dizendo que podemos repartir pelo menos o pão de oração com essas pessoas nessa manhã. Em nome de Jesus, toca, Senhor, na vida dessas pessoas, mediante as necessidades de cada um, que em nome de Jesus seja respondido, mediante a necessidade de cada um, segundo a Tua vontade. Abençoe, meu Pai, cada pessoa que está nessa live nessa manhã. Abençoe, Senhor, aqueles que realmente têm sido o canal de bênção, aqueles que estão recebendo transformações, meu Pai, nesses dias de live que nós temos vivido, nesse momento de oração, de clamor, de jejum juntos, para fortalecermos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, pelos governantes, pelos profissionais da medicina, pelos frentistas de posto de gasolina, pelos caminhoneiros, pelos motoristas de ônibus, pelos trocadores, pelos empresários, pelos funcionários, para que ninguém perca seu emprego, para que nenhuma empresa se quebre. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, pelos motoristas de aplicativos, pelos taxistas, Senhor, aquelas pessoas, meu Pai, que de repente não vem agora em mente, mas que o Senhor sabe a necessidade de cada um. Abençoe os países infectados, Senhor, nesse tempo, meu Pai, desse vírus que tem assolado a Espanha, a Itália, a Inglaterra. Meu Pai, em nome de Jesus, a China, que já foi também impactada, tocada, meu Pai, devastada também. Pai querido, em nome de Jesus, cuida da economia do Brasil. Em nome de Jesus, que não sejamos uma nação quebrada. Abençoe o Japão, abençoe o Equador, Senhor. Toque nessas nações, são mais de 150 nações, meu Pai, chacoalhadas com esse vírus. Queremos dar uma ordem a esse vírus, se for por um comando espiritual, que esse vírus caia por terra em nome de Jesus. Mas eu sei que esse é o tempo que o Senhor muito tem nos ensinado e que ainda muito iremos aprender. Portanto, Deus nos fortalece. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações e que, segundo a Tua vontade, as nossas orações sejam respondidas. Mais uma vez, eu oro pedindo bênção por cada família representada nesse encontro nas manhãs. Que em nome de Jesus venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade sobre cada vida. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa produzir em nós o desejo de sermos bênção na vida de alguém. Muito mais do que ter, importante é sermos. Portanto, Pai, eu oro e abençoo cada vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de todos, que Deus possa aí conceder um dia abençoado poderosamente, né? Depois eu vou colocar aqui, tá, Bruna, né? A sua avó, depois você manda para mim o nome da sua avó que está internada, né? A vida emocional da sua família, né? Estamos orando. Ore pelos pastores, sim. Ore pelos pastores. Os pastores precisam de oração, irmão. Eu preciso de oração, minha família precisa de oração. Robson, um abração, meu querido. Ó, beijo no coração de vocês. Até amanhã. Se Deus assim permitir, estaremos juntos aqui para a glória de Deus. Beijo no coração de cada um, em nome de Jesus. Um beijo e um abraço. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.